Vamos falar sobre carga pigmentária. Carga pigmentária é a quantidade de pigmento que a gente tem dentro dessa tinta aqui. Lembra que a gente chama carinhosamente essa embalagem de pigmento, mas na verdade ela é mesmo uma tinta. Lembra que nós já estudamos sobre a composição dessa tinta, então a gente tem os solventes e a gente tem também o pigmento em si, que é a matéria-prima. Quando a gente fala de carga pigmentária, é isso que nós estamos nos referindo, sobre a quantidade de pozinho que foi usado dentro dessa tinta. E aí a gente tem algumas variáveis nas marcas que a gente trabalha aqui no Brasil e fora também. Para decidir a carga pigmentária que você vai trabalhar, vai depender também do momento que você está na profissão e do resultado que você está buscando. Porque algumas pessoas têm a ideia de que, não, é melhor que tenha muita carga pigmentária, mas às vezes não é. Primeiro, se você está começando na profissão, eu recomendo você trabalhar com uma tinta que tem uma carga pigmentária mais baixa, porque é óbvio que quando a gente está começando, a gente tem dificuldades, a gente faz erros, né? Daqui a algum tempo a gente não vai gostar do que a gente fez no início. Então você trabalhar com uma tinta que tem menos pigmento aqui dentro é bom. Pensa que você vai fazer um procedimento e você não quer que fixe tanto, na verdade, porque de repente aquele fio não vai sair tão legal, o design não ficou tão certinho e aí você consegue corrigir. Se você já começa a trabalhar com uma carga pigmentária altíssima, você vai ter um poder muito maior de fixação, o que talvez por um ponto seja bom, só que se o teu trabalho não estiver legal, aí não é bacana que tenha alta fixação, é melhor que saia um pouquinho para você poder ajustar com a cliente no retoque. Então isso faz total e absoluta diferença. Vamos conhecer um pouquinho das cargas pigmentárias que a gente tem nas tintas, pensando Magicolor e Magigold. A diferença dessas duas marcas, e a gente vai poder falar mais sobre isso quando a gente entrar no módulo específico dessa marca, mas a diferença principal é a carga pigmentária dos dois. O Magicolor tem uma carga pigmentária bem mais baixa do que a Magigold. Então, ótimo para quem está começando na profissão, Magicolor. Para quem já está buscando uma fixação melhor, Magigold. A carga pigmentária é bem mais alta mesmo, dá para ver a diferença nitidamente na hora que você está fazendo o procedimento, mas melhor ainda no retoque, porque o Magigold vai fixar mais. Então, se você pensar assim, eu quero fazer uma shadow, né, que fica mais esfumadinho e eu não quero que marque tanto. Sabe aquela rena que deu certo? Que vai fixar, mas na verdade parece um efeitozinho de rena? Então a Magicolor é melhor, porque a Magigold vai fixar muito mais pigmento e vai dar menos desse resultado. Então se você quer só um esfumadinho mais leve, o Magicolor é a melhor opção. Entendeu a diferença? Agora, eu vou trabalhar, tem uma marca aqui que é RB Colors, que os profissionais gostam muito para fazer fios com Tebori, principalmente. Eu conheço uma quantidade muito grande de micropigmentadores que trabalham com Tebori e amam o resultado que a RB Colors proporciona. Por quê? Porque a carga pigmentária dele é altíssima. Quando você trabalha com Tebori, você já tem naturalmente uma menor fixação. Por quê? Porque o Tebori causa um alto processo inflamatório. Isso é inerente à técnica. Mesmo que você faça um bom trabalho, o processo inflamatório é alto por causa do jeito que ele abre a pele. Mas se você trabalha com um pigmento que tem uma alta carga pigmentária, aí ele já fixa mais. Por isso que RB as pessoas gostam tanto para trabalhar com fios, principalmente com Tebori. Para trabalhar com dermógrafo, você precisa cuidar para não saturar, acabar colocando muito pigmento ali naquela pele. E para trabalhar com shadow, tem pessoas que não gostam tanto. Entenda que eu tô falando, tem pessoas que gostam, tem profissionais que não gostam, mas por que é um gosto pessoal? Porque depende, da sua mão. Pode ser que você tenha uma mão super preparada, já habilidosa, né, que você já trabalha há muitos anos, então não importa o pigmento que você trabalhe, teu resultado vai ser bom. Mas quando você está começando, algumas coisas a gente tem que observar. Se você está começando, eu não te aconselho fazer shadow com RB, com dermógrafo, porque a fixação é muito alta. Se você está começando, começa a fazer com
o Magicolor, uma Shadow com Magicolor. Ou tem uma outra opção aqui também, que é a Ironworks, que tem uma carga pigmentária menor. Para quem está começando, um dos melhores pigmentos do mercado é a Ironworks, porque a colorimetria é fácil de você entender e a carga pigmentária é mais baixa. De todos os pigmentos que a gente tem no mercado, tem mais um que a carga pigmentária é bem alta, que é a marca Prime, que é produzido pelo professor Léo Calheiros e pelo professor Sidney, é criado por eles, na verdade, mas é produzido pela Ironworks. Então, a própria Ironworks tem duas marcas. A própria Iron, que tem uma carga pigmentária mais baixa, e a Prime, que tem uma carga pigmentária altíssima. Então, para você conseguir ter uma fixação muito boa, a Prime vai te dar um resultado sensacional, desde que, foi aquilo que eu falei no começo, o teu trabalho esteja bacana para isso, senão é melhor trabalhar com uma carga mais baixa. Aí você deve estar pensando assim, puxa, mas eu quero que fixe muito tempo. Isso é uma coisa que eu vou sempre falar para vocês durante o curso, porque as pessoas têm dúvida e elas falam assim, eu quero que fixe muito por muito tempo. E eu sempre pergunto, será que você quer mesmo que fixe por muito tempo? Por exemplo, eu quero trabalhar com um pigmento que tem uma alta fixação para durar 2 anos, 3 anos na pele da cliente. Só que a gente tem um problema quando a gente está falando de sobrancelhas especificamente, que é a degradação das cores. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Os pigmentos orgânicos tendem a ficar cinza no final e os pigmentos inorgânicos a ficar vermelho no final. O que é esse final? É essa degradação dos pigmentos na pele. E aí o que vai acontecer? Se tiver um vermelho clarinho e um cinza clarinho, é bem fácil de resolver. Na neutralização a gente vai falar sobre isso. Agora, se tiver muito forte, você tem um problema para resolver. Então, o que é ideal? Por isso que você trabalhar com pigmentos de alta carga pigmentária, quando você já está num nível bom da profissão, porque você vai implantar ele na camada certa. Se você implanta na camada certa, coloca o peso da mão correto, a quantidade de passadas ideal, você tem ali uma degradação de 1 ano a 2 anos que vai ficar bem clarinho ou sumir no final, que seria o mais interessante. Então, não te preocupa tanto em ter uma grande fixação quando você está começando, porque o ideal é você trabalhar bem a sua mão para você implantar na camada certa e conforme vai passando o tempo, vai sumindo o seu procedimento e não ficando um cinza forte ou um vermelho forte, um laranja forte, certo? Isso a gente falando de sobrancelhas. Dos pigmentos importados, tanto a Fibrowns quanto a Color Source, eles têm uma carga pigmentária mais alta e uma boa fixação. Vamos falar um pouquinho de lábios. Eu tenho 3 marcas aqui. Eu tenho o pigmento da RB Colors, da Ironworks e da Electric Ink para tatuagem. Conforme vocês vão ver na nossa aula de pigmentos para boca, é interessante quando a gente trabalha com uma marca que tem uma carga pigmentária mais alta na boca. Por quê? Porque a boca, por ela ser uma mucosa, ela se irrita muito fácil. A gente começa a passar pigmento, logo tá sangrando ou machuca a pele, logo ela inchou, no dia seguinte fica super inchado. Então a gente acaba tendo várias dificuldades quando a gente faz boca, principalmente em relação a essa agressão que a gente causa. Quanto maior a carga pigmentária, melhor vai ser o nosso resultado em relação a essas intercorrências que podem ocasionar na micropigmentação labial. Por isso que um pigmento para tatuagem, ele é muito bem aceito, principalmente quando a gente está falando de boca. Lembra que a gente comentou na aula da diferença entre os dois? Por que eu não vou pegar pigmento para tatuagem e fazer sobrancelha? Porque aí nós temos uma fixação muito alta. Um pigmento, vamos falar um pouquinho de porcentagem para ficar mais claro para você. O pigmento de tatuagem tem em torno de 40% de carga pigmentária. Pensa assim, 40% dessa embalagem é só pozinho. É muito alto. Agora, quando a gente está falando de RB, por exemplo, 20% carga pigmentária, Prime é a mais alta que tem no mercado, que é em torno de 30%. Agora a tatuagem é 40%, quase metade desse frasco
é de matéria-prima. Então, se a gente utiliza isso na sobrancelha, tipo, muito alta, a gente vai ficar muito cinza ou muito vermelho no final. Eu não aconselho, tá? Deixa pra você testar pigmento para tatuagem para sobrancelha só quando você tiver uns 10, 15, 20 anos de profissão. Até lá, não faz isso, tá bom? Mas você pode trabalhar com esse pigmento para tatuagem para boca. Quanto maior a carga pigmentária, menos você vai machucar a pele, certo? E aí, na boca, quando ele vai degradando, ele só vai perdendo a intensidade, né? Eu já testei tanto a RB Colors quanto a Ironworks para boca. São ótimos pigmentos porque eles têm uma carga pigmentária alta. Inclusive, para Ironworks, quando a gente está falando de sobrancelha, a carga pigmentária deles é mais baixa. Quando a gente está falando de boca, é mais alta. Eu tive essa comprovação utilizando os pigmentos, mas com a própria confirmação da fábrica. Então, a gente teria, quando a gente pensa assim, pigmentos para micropigmentação, Ironworks, RB e a Prime também, a linha labial, são marcas assim que tem uma carga pigmentária bem alta, que eu tô falando para você que eu já testei e eu sei que são bons, tá? Mas os pigmentos para tatuagem também são, ó, excelentes, porque a carga pigmentária é altíssima quando a gente está falando de micro labial, certo? Para você que está começando, vamos relembrar Ironworks, Magcolor, as melhores opções para você iniciar no mercado com uma carga pigmentária mais baixa, principalmente quando a gente está falando de dermógrafo, porque o dermógrafo acaba implantando mais pigmento. O Tebori se perde um pouquinho por causa do processo inflamatório, mas quando a gente está falando de dermógrafo, tá começando, começa com uma carga pigmentária mais baixa.